Olá, eu sou Hermínio Portes. O mundo PCD está ouvindo algumas palavras nesse período de turbulência, de pagamento de IPVA, que são ação judicial, liminar, mas muitos não têm conhecimento do que realmente seja isso. Vamos tentar explicar de maneira bem simples, não trazendo só parte técnica, jurídica, mas trazendo para um português mais coloquial, de modo que fique acessível para todos, porque o linguajar jurídico realmente, às vezes, ele é só compreendido entre as pessoas que atuam nesse meio. Vamos lá! Toda vez que alguém tiver um direito lesado, por exemplo, alguém não lhe pagou uma ação de despejo, bateram no teu carro, vocês foram mandados embora, o banco está cobrando juros abusivos, supostamente, vocês querem se divorciar. Toda vez que houver uma lide é uma briga, entre aspas, uma controvérsia entre duas pessoas, é o Poder Judiciário que vai resolver. Temos 3 poderes na República. O Executivo, que executa as leis, o Legislativo, que faz as leis, e o Poder Judiciário, que julga os casos conforme as leis. Então, é o Poder Judiciário, dos 3 poderes, o único capaz de restabelecer o seu direito. E como ser feito isso? O Poder Judiciário, ele tem que ser provocado, ele tem que ser acionado, é um poder que ele não tem a iniciativa. Isso significa que você tem que entrar com um processo alegando que foi violado para ser restabelecido esse direito. Então, o processo é um sinônimo de, em linhas gerais, sinônimo de ação. No caso específico do IPVA, existe a possibilidade de se pedir liminar. Todo mundo já ouviu falar que o Poder Judiciário é um poder moroso, é um poder lento, o processo demora, mas não por culpa dele. Esse poder, ele trabalha de maneira bem simplificada com as ferramentas que lhe são oferecidas. Ele não tem a capacidade de criar ferramenta própria. No caso, o Poder Legislativo faz as leis e o Judiciário tem que julgar conforme essas leis. Eu saio em defesa do Poder Judiciário porque eu tenho a honra de integrar esse poder há 36 anos. Então, eu me sinto muito dignificado por isso. Significa, em grosso modo, a justiça tarda, mas não falha, aquele ditado popular. É como se desse uma picareta de borracha para a gente e temos que fazer um buraco aqui no chão. Pode ter certeza, nós vamos fazer o buraco e vamos atravessar. Mas só que uma picareta de borracha num concreto vai demorar, por isso que fala que é lenta. O nosso código permite diversos tipos de recurso, por isso que um bom advogado, sabendo manuseá-los, existe, entre aspas, essa demora. Não por culpa do judiciário, mas em virtude da existência de vários recursos que são colocados à disposição. Então, significa que o judiciário não pode criar leis. Ele pode, no máximo, interpretá-las e julgar se são legais, se são constitucionais, se não está tendo nenhuma afronta a algum tipo de legislação, está tendo alguma contradição. E aí existe uma possibilidade de, numa ação judicial, se pleitear uma liminar. Por quê? Porque o processo é moroso. O que é uma liminar? É uma antecipação do que o juiz vai dar lá no final. E, diante disso, ele verificando a presença de alguns requisitos, ele adianta esse julgamento. Existem vários tipos de tutela. Tutela de emergência, tutela de evidência, tutela antecipada, liminar, mas de maneira geral. Para a concessão disso, há necessidade do preenchimento, análise pelo juiz de 2 requisitos. Essencialmente, existe outra circunstância, mas essencialmente é isso. 2 expressões em latim, fumus bonis iuris
e periculum in mora. Fumus bonis iuris significa que é a fumaça do bom direito. O que significa isso? Você tem que provar para o juiz a verossimilhança, a plausibilidade, a certeza da sua alegação. Isso já tem que estar patente na petição inicial para demonstrar para o juiz que o caminho que você está adotando é o correto. No caso do IPVA, a demonstração que houve a ilegalidade porque contrariou a lei federal, que é o Estatuto dos Deficientes Físicos. E lá prevê também a não discriminação. A Constituição Federal é inconstitucional porque contrariou a Constituição Federal, porque desrespeitou o princípio da isonomia, o princípio da dignidade da pessoa humana e a discriminação. E existe também a inconvencionalidade. Por quê? Porque ela contraria a Convenção Internacional dos Deficientes Físicos, que foi incorporada na nossa legislação por intermédio de um decreto federal, o de número 694/9. Então, isso seria, você está demonstrando a verossimilhança dos seus fatos. Aí a gente passa para o segundo requisito, que é o periculum in mora, perigo na demora. Você tem que demonstrar para o juiz, se não houver o deferimento da liminar, haverá um perigo para o requerente. E o perigo não é a sua vida, qualquer tipo de perigo, pode ser um dano patrimonial, uma complicação, ajustamento de outras ações, diversos outros fatores. E no caso específico do IPVA, significa que se ele não deferir a liminar, suspender a exigibilidade desse pagamento, o carro estará irregular. Até o licenciamento ele estará regular. A partir do licenciamento ele ficará irregular, porque para fazer o licenciamento tem que se pagar o IPVA. Nessas condições, o que acontecerá? Ele poderá ser apreendido. E aí o prejuízo será muito grande. Sem prejuízo dessa apreensão, o dono também poderá ter o seu nome escrito no CADIM. CADIM é um órgão de proteção ao crédito, comparativamente como SPC Serasa. Então, o juiz, analisando a presença desses dois requisitos, ele defere a liminar. Ou, se ele ainda pender, achar que está tendo alguma dúvida, ele pode exigir, ou vocês de imediato, oferecer algo em garantia, uma caução, um depósito judicial. No caso, como é o IPVA, depositar em juízo, oferecer em juízo em caução o valor do IPVA. Aí não teria qualquer empecilho para o deferimento dessa liminar. Por quê? Porque o que se está objetivando é exatamente, deve ou não deve o IPVA? Então, na hipótese remota de lá na frente essa ação ser julgada improcedente, o valor que foi depositado já serve para a quitação do respectivo imposto. Se, como tudo indica que sim, pela quantidade de ações que estão sendo derramadas e liminares que estão sendo deferidas, o resultado de procedência parece-me que ser o mais plausível. O requerente efetuará o levantamento com juros e correção monetária. Até que se conclua esse processo, ninguém poderá efetuar o levantamento do que foi depositado. Fica numa conta judicial vinculado ao processo, com juros e correção monetária. Digamos assim, seria uma poupança forçada. Então, nesse aspecto, eu quero parabenizar aos PCDs que optaram por entrar com a ação judicial e demonstrando com isso as irregularidades que aconteceram com a edição da Lei 17.293 de 2020 e do decreto estadual que regulamentou essa lei de número 65337/2020. Significa que não é bem isso. Tem que se obedecer à ordem estabelecida, à Constituição, os direitos já conquistados. Não pode haver um retrocesso. Eu vi nos comentários dos meus vídeos muitos falando, ir contra o governo é besteira, o governador pode ser tudo, mas ele sabe o que ele está fazendo, é demandar contra a grande. Não é bem assim, gente. Se vocês têm um direito, vocês têm que correr atrás. Lembre-se que esse direito que hoje vocês possuem foi
foi duramente conquistado e há décadas e vem sendo trabalhado por muitas outras pessoas que hoje vocês têm. Ora, virar as costas para esse direito será virar as costas para a própria história. Não, gente. Vocês exerçam a cidadania. Não há qualquer problema em ajuizar uma ação. Isso chama exercício regular de direito. Mas essa convicção, essa certeza tem que ser de vocês. Ninguém não pode ser influenciado. Se vocês optarem por fazer o pagamento, sem qualquer problema. Mas vocês estarão aceitando a suposta imposição que está colocando goela abaixo de vocês e não poderão reclamar. Não adianta ficar atribuindo adjetivos pejorativos para os políticos. Isso não resolve. O que resolve é a prática de ato. A briga não. O exercício do seu direito. Correr atrás do que é seu. Não mexa no meu queijo. Não pise no meu pé. Se pisar, eu grito. É por aí. Ou, se pisar está doendo, você fica quieto. Aí não pode reclamar. Então, gente, essencialmente é isso. Olha só, eu até alertei nos vídeos anteriores a quantidade de ações que seriam ajuizadas em face dessa legislação. E está aí a própria situação atual, onde se tem notícia de várias liminares deferidas em várias cidades. Mas, lembre-se o seguinte, vocês podem estar pensando, mas tem algum lugar que foi indeferido. Gente, isso não diz muita coisa, porque o nosso sistema, o sistema judiciário, ele é escalonado. Existem os juízes de primeiro grau, em linhas gerais. Primeiro grau, os tribunais e os tribunais superiores. Significa que, independentemente da decisão que for dada aqui pelo juiz de primeiro grau, os fóruns, essa decisão está passível de ser reanalisada por intermédio de um recurso chamado agravo de instrumento. Quem perdeu não vai fazer nada. Aliás, quem ganhou não vai fazer nada. Quem perdeu vai interpor esse recurso. Interpondo esse recurso, sai da esfera dos fóruns da primeiro grau e vai para os tribunais, no caso específico, para o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, aonde no primeiro grau o julgamento é feito por um juiz monocrático, já no segundo grau, do Tribunal de Justiça, é realizado por 3 desembargadores, já por um órgão colegiado, por uma Câmara do Tribunal de Justiça, aonde são compostos por desembargadores. Desembargadores nada mais são do que os juízes que ingressaram no Tribunal de Justiça. E aí pressupõe pelo menos uns 25 anos, ou de repente até mais, de puro exercício, pura judicatura. Então, pelo menos 25 anos de julgamento. Pressupõe um certo conhecimento, uma certa experiência maior, sai do julgamento monocrático e passa a ser o julgamento por um órgão colegiado, por uma Câmara do Tribunal de Justiça. E mesmo assim, no Tribunal de Justiça, ainda essa eventual decisão, se vocês não estiverem satisfeitos, se achar que teve alguma violação a uma legislação federal, que no caso o Estatuto dos Deficientes Físicos, está passível de recurso especial ao STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça. E se houver alguma violação, que no caso haverá a Constituição Federal, está passível da interposição do recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal. Então, como vocês viram, existe todo um arcabouço, todo um escalonamento judiciário para garantir a perfeita entrega da prestação jurisdicional e a perfeita justiça, perfeito julgamento para aquele caso. Mas lembrando, tudo tem que estar juntado no processo, tem que ter um advogado especializado nessa área, tributarista, para que vocês não corram em nenhuma dificuldade. Porque o que não existe no processo não existe no mundo e é competência das partes juntar nos autos de maneira geral, levar todo o conjunto probatório que ele entende cabível para que o juiz, para que o Poder Judiciário forme a sua convicção e profira, naquele exato momento, a melhor prestação jurisdicional que possa ser proferida. Então é assim, a enxurrada de ações, a chuva de ações judiciais que estão
que está acontecendo é tremenda. Eu falei que isso iria acontecer. Isso é mais uma resposta para aqueles que ainda não acreditam na justiça. A justiça, como eu já disse em vídeo anterior, o Poder Judiciário é a última trincheira que o cidadão vai poder se esconder, vai poder pular para tentar restabelecer o seu direito. Não existe outro local, é somente aí, certo? Então, estou acompanhando, que eu sempre cito o escritório da Érica Martins, que é um escritório especializado em isenções há mais de uma década aqui em Avaré, está distribuindo ações a rodo por aí. Praticamente não terem condições de se andar lá de tanta movimentação que está tendo. Mas é puro exercício de cidadania. Muito bom que isso aconteça. E vocês saibam que cada vez que vocês forem lesados, vocês têm que procurar o direito de vocês. Bom, gente, se esse vídeo foi útil, por favor, compartilhe. Se inscreva no meu canal e me sigam nas redes sociais. Mais uma informação. Fiquei sabendo não, é fato que no estado da Paraíba também está tendo essa mesma legislação do estado Bandeirantes, do estado de São Paulo. Portanto, como esse canal foi criado com a intenção de levar informação, se algum de vocês, amigos, tiverem algum conhecimento, algum conhecido naquele estado, se vocês forem nesse estado, por favor, compartilhem todos os vídeos que eu tenho sobre IPVA para lá. Leve essa informação. Ajudem também, ajudem os nossos amigos, nossos irmãos daquele estado. Lembrando, muito embora lá a legislação seja diferente do estado de São Paulo, mas o princípio é a mesma, a violação à Constituição Federal, que prevalece sobre todo o território nacional. Então, se vocês tiverem algum conhecido, por favor, compartilhe esse vídeo naquele estado. Isso é inteiramente gratuito. Se o vídeo for útil, compartilhe, se inscreva no meu canal, ative o sininho e faça um comentário. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.